E aí, manas, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro vídeo aqui nesse canal do YouTube do ano de 2026. Se você ainda não fez o seu plano para esse ano de 2026, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como é que eu fiz o meu planejamento, tanto de negócios como pessoal, para você se inspirar e já ter uma estrutura criada. Bom, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui sentar para ver tudo sobre o meu negócio foi olhar para o meu ano passado, né? E entender o que eu consegui fazer de um jeito que eu me saí bem, que eu vi que fiquei orgulhosa com os resultados. E também com aquilo que eu não fui tão bem assim, ou que eu esperava mais resultado, ou com as coisas que eu percebi que eu procrastinei muito. Enfim, eu dei uma olhada, uma revisada geral. Pensei muito, alguns dias, né, escrevendo sobre o assunto, entendendo o que eu queria levar mesmo para o meu ano de 2026 e as coisas que eu não queria levar, que não fazia mais sentido pra mim, né? E muitas coisas eu fiquei feliz porque muitas coisas faziam ainda sentido pra mim e eu queria levar pra frente. E as que não fazia tanto sentido assim, eram coisas que eu acabei me cobrando demais, sabe? Tipo, que não tinha essa necessidade de cobrança extrema, até porque é algo que, na verdade, foi a coisa que eu mais vi, assim, que foi ruim pra mim esse ano, que eu fui muito ou 8 ou 80, sabe? Tipo, não consegui encontrar equilíbrio certo, e aí eu acabei entrando em comparações demais, em ansiedade, e eu sei que se isso aconteceu comigo, pode ter acontecido por aí também. E para que isso não aconteça no meu ano de 2026, eu decidi olhar para todo o meu ano, o que fazia sentido, o que não fazia sentido. E antes de planejar, de fazer qualquer plano de meta, de ações para como chegar nessas metas e objetivos, eu precisei primeiramente sentar a bunda na cadeira e escrever quem que era a pessoa de 2025, a Júlia até aqui, e quem que vai ser a Júlia de 2026, a Júlia que vai... a mulher que eu vou me tornar, que eu preciso, né, me tornar para aguentar as coisas que eu pedi. Então, é como se a gente fosse escrever a nossa reprogramação mental, né? A gente fosse reprogramar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. E isso precisa começar com uma clareza. Não tem nem como você começar a traçar suas metas, seus objetivos, se você não tem clareza disso. Então, primeiramente, eu sentei a bunda na cadeira e coloquei no papel. Até trouxe o papel aqui para eu não esquecer de tudo que eu fiz, pra vocês verem. Uma folha sulfite e coloquei assim: reprogramação. Quem você não é mais. E no meio da folha eu dividi e coloquei quem você está se tornando. E aí eu fui escrevendo algumas coisas, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? A pessoa que eu não sou mais, a pessoa que se deixa abalar emocionalmente por coisas que estão fora de controle, e a pessoa que eu estou me tornando, a minha reprogramação mental para 2026, a pessoa que foca no que está no seu controle e nada mais, e quando se sente emocionalmente instável, sabe se afastar, ficar em silêncio e respeitar o seu momento. Então, lembra aquilo que eu falei, que eu tava sendo muito 8 ou 80, até a Mari, né, na verdade, que falou essa frase pra mim: Ju, você tá sendo muito 8 ou 80. Quando você se inspira, você vai pra cima e faz, mas também quando você tá um pouco desanimado, você deixa isso te afetar, e aí você tá, tipo, zero animada e não consegue ir pra frente e fazer as coisas. Então, eu quero me tornar essa pessoa que vai cuidar de mim mesma também, né? De dentro para fora e de fora para dentro, para que eu consiga estar com a minha mente mais dada e o emocional também, para que eu consiga lidar com essas questões, tanto pessoal quanto de negócio, porque não tem como você abrir um CNPJ, ter sua empresa, ter seu nome ali na frente, oferecer um serviço para outras pessoas e não cuidar de si mesma e não ter a mente blindada para conseguir lidar com todo o peso emocional que é você levar um negócio para frente, né, que é você fazer o seu negócio crescer. Então, eu escrevi mais uma lista enorme de coisas que eu não quero levar, mas é só um exemplo, né? Citei o primeiro exemplo aqui para vocês verem e entenderem um pouco mais sobre o que eu quis dizer com reprogramação mental. Então, você vai escrever a pessoa que você não quer mais ser e vai escrever a pessoa que você quer se tornar. E só daí você já vai ter uma coisa que é o mais principal de tudo, que eu chamo de bússola. Porque eu penso assim: ter
certas coisas, certos planos e metas que a gente faz, que a gente pensa lá na frente, quer que isso aconteça, e às vezes você não tem a consciência disso, mas às vezes você tá se comparando com outra pessoa, ou com pessoas que estão muito à frente de você. Ou é só, sei lá, alguma coisa que alguém disse que você achou legal e você colocou como meta na sua vida, mas talvez isso não faça parte de você. Então, só de eu ter sentado e escrito, né, isso, quem eu não quero mais ser, quem eu quero me tornar, eu já consegui olhar com mais sinceridade, com mais realidade pra minha própria vida e o que é sucesso pra mim, entende? Tanto nas questões pessoais como profissionais, eu consegui olhar com mais sinceridade. Então, daí eu consigo tirar as minhas metas pro ano que vem, que eu sei que deve ser a minha prioridade. E eu acho que para esse ano, a minha prioridade absoluta é focar em mim e conseguir ter essa mente, esse emocional cada dia mais forte, com uma base forte, blindada mesmo, para eu conseguir me tornar a pessoa que eu quero ser melhor, tanto na vida pessoal quanto na profissional. E aí depois de você fazer isso daqui, você vai ter mais clareza ainda de quem você quer se tornar, das metas que você precisa colocar no papel e precisa dar prioridade para você cumprir em 2026. E aí depois disso, pra ser melhor assim, separar, né, melhor as minhas áreas da vida, eu dividi em área pessoal, de relacionamentos, né, todo tipo de relacionamento, profissional e também de qualidade de vida, porque não tem como você cuidar das outras pessoas, cuidar de você mesmo, cuidar da sua casa, do seu negócio, de tudo, sem que você tenha o mínimo de qualidade de vida. Eu não tô falando de você ter muito dinheiro e sair comprando um monte de coisa, não, tô falando de qualidade de vida. As coisas que você sabe que te faz bem, que te bota no seu eixo de novo, sabe? Quando você tá emocionalmente ali abalada, quando você tem muitas coisas pra carregar, principalmente quem empreende. E se você tá começando agora, já saiba que você vai passar por momentos que vai te abalar emocionalmente, que você vai precisar dar conta de aprender coisas novas por si própria para conseguir levar o seu negócio para frente, principalmente agora no início. Então, para você conseguir ser essa profissional, essa empreendedora por trás que leva o seu negócio para frente, você precisa cuidar da sua qualidade de vida e separar certinho as suas metas pessoais e profissionais. Então, isso precisa estar em primeiro lugar para mim. Então, isso é a minha prioridade absoluta para 2026. E depois de organizar tudo isso, aí sim eu sentei e vi quais que eram as minhas metas, né, que ainda fazem sentido para mim, para esse ano de 2026, no quesito profissional. E depois de eu escrever tudo e ter certeza, é isso que eu quero conquistar, aí eu fui lá no Pinterest e busquei palavras que fizessem sentido, né? Por exemplo, eu quero muito esse ano, pelo menos começar, né, a estudar, a comprar e investir algumas coisas na área de micropigmentação. Eu já faço design de sobrancelhas de rena, brow lamination, faço extensão de cílios, que eu comecei há 1 ano. Eu queria muito começar na área de micropigmentação. E é uma área que me dá medo, porque é uma área que você precisa se realizar de verdade, para não ser só mais uma que vai deixar aqueles resultados cicatrizados feios, chumbado, com cor diferente, que não vai ficar harmônico, com design feio. Então eu sempre me preocupei em virar especialista mesmo no design antes de partir para micro. E eu sei que a micro a gente vai ter investimentos altos ali em materiais, cursos, em especializações boas de verdade. E para colocar metas realistas, eu preciso pensar no todo, no ano, colocar uma linha do tempo, né? E o meu problema em 2025 foi que eu não consegui fazer essa linha do tempo ficar clara para mim. Então, para eu não me perder, eu fiz algo muito simples, que foi dividir o meu ano em trimestres. Então, para eu chegar lá na micro, que é um exemplo de meta que eu tenho para esse ano, eu preciso comprar os materiais para poder treinar primeiro, para poder comprar o curso e ter os materiais para fazer o treino. Então, não adianta nada ter o curso e não conseguir treinar nada, nem na pele sintética, nem no papel. Então, eu preciso começar a investir nesses materiais. E aí, isso vai entrar no meu primeiro trimestre? No meu caso, não, porque tem outras coisas, né? Outras pontas soltas que eu preciso amarrar no meu negócio.
Então no primeiro trimestre ainda não vou mexer com essa meta, mas lá no segundo trimestre ela já vai entrar. Então é isso que eu quero dizer, você vai separar em trimestres o seu ano e vai deixar lá todas as suas metas. Pega as que são mais realistas, as que estão mais perto de acontecer. Ou, por exemplo, coisas que você não precisa gastar dinheiro para começar a fazer, né? Que você já consegue colocar em prática e ser constante logo no início do ano e já coloca lá. E aí você vai separar e ver o que faz mais sentido, né? Para os trimestres do ano. Eu vou mostrar aqui agora o meu quadro, tá? Para vocês verem como que tá o meu planejamento profissional pro primeiro trimestre. Esse daqui é o meu quadro, gente. Depois eu coloco aqui na descrição, que eu comprei na Shopee, aí eu coloco o link lá pra vocês verem. Aqui são algumas metas pessoais que eu coloquei pra eu... Algumas não, todas as metas pessoais. Pra eu não me esquecer e eu saber que todos os dias eu vou ter que colocar isso daqui na minha organização semanal pra eu estar sempre colocando em prática. E aí, eu falei pra vocês, né, que eu fiz um plano, primeiramente, de todas as metas que eu quero e de uma visão clara que eu quero pro meu ano. E isso tá aqui, ó, nessa folha. Planejamento de 2026, a minha visão do ano. Então, 2026 vai ser o ano em que Aí eu fiz vários bullets aqui de tudo que eu quero conquistar, que eu quero realizar esse ano na minha vida profissional. E aí aqui eu já coloquei todas as folhas que eu separei em trimestres, tá? Então tem todos os trimestres aqui, ó, tudo bonitinho, separado. Não dá pra esquecer. Então toda vez que eu entrar no meu quarto ou que eu sentar lá pra estudar, pra trabalhar, eu vou ver esse quadro. Primeiro, com todas as coisas pessoais que eu preciso fazer para não me perder de mim mesma, para eu manter a minha qualidade de vida, o meu equilíbrio na vida pessoal. E também um planejamento claro, uma visão clara do meu ano no total. E depois disso, para eu não me esquecer, tudo que eu vou fazer, todas as minhas metas para eu concluir em todos os trimestres. Cada trimestre eu tenho algumas metas principais. E para eu chegar nessas metas, tenho que ter uma organização semanal, é claro, né? Mas se eu não colocasse isso, cada trimestre aqui certinho para eu ver, eu vou acabar me perdendo no que eu preciso fazer. E aí é que tá... E aí é que entra, né, uma coisa muito importante, a rotina semanal, né? Obrigatória para quem quer conquistar tudo isso que eu quero conquistar. Eu tenho que ter essa rotina semanal. Então, durante o meu planejamento da semana, eu vou colocar todas essas coisas que eu quero que entrem na minha rotina da semana, que eu não posso deixar de fazer como empreendedora dentro do meu negócio. E aí, uma coisa muito importante que eu deixei claro e escrito também para eu não me esquecer é de parar de entrar nas redes sociais para consumir conteúdo, porque querendo ou não, eu não sou influencer, eu sou empresária, mas querendo ou não, quando você abre uma empresa, atualmente você precisa estar inserida dentro das redes sociais, você conseguir fazer o seu conteúdo, com que o seu serviço, o seu produto ou o seu trabalho chegue para mais pessoas. Então, a gente cria conteúdo e criadores de conteúdo precisa consumir para criar e não consumir para vender, né, o seu produto, o serviço, o infoproduto, o seu trabalho, enfim. E não para só ficar consumindo, porque senão você vai entrar numa comparação extrema com outras pessoas. E mesmo que as pessoas sejam da sua área, e por exemplo, a da área da beleza, existem muitas pessoas, mas mesmo que ela seja da minha área, ela seja designer de sobrancelha, assim como eu, e atenda em casa, assim como eu, a vida dela não é igual a mim. Então, o meu estúdio é diferente, as minhas regras é diferente, as minhas clientes é diferente, a minha técnica é diferente, tudo a gente é única, então tudo vai ser diferente de outras pessoas. Enquanto mais você entrar nas redes sociais para ficar lá se comparando, consumindo o conteúdo de outra pessoa como uma consumidora e não uma pessoa que cria para vender o seu serviço ou o seu produto, mais você vai entrar numa comparação, numa ansiedade e vai se esquecer totalmente das suas metas, do que é sucesso para você. Então, você senta e escreve todas as suas metas, a visão clara do seu ano, a sua reprogramação mental, tudo que você precisa fazer cada trimestre para você conseguir dar check em todas as suas metas, os seus planos, os seus sonhos para dentro da sua empresa. E também faz uma organização semanal e não deixa de olhar para aquilo ali. E lembrando, eu tava falando do Pinterest, já falei do meu quadro porque eu tava toda animada para falar logo. Mas o que eu fiz no Pinterest?
eu fiz o meu vision board, tá? E o vision board, eu coloquei para cada meta, eu fui escrevendo lá uma palavra no Pinterest, e aí achei algumas imagens que faziam mais sentido para mim, que representasse aquela meta ali que eu quero concluir esse ano. E aí, cada uma daquilo ali você pode jogar no Canva ou lá dentro do Pinterest mesmo, você consegue fazer seu vision board lá. E aí, eu não tenho muita paciência para ficar cortando as imagens, então eu só salvei, joguei elas lá no meu vision board normal, tá? Inteira, do jeito que elas eram mesmo. Salvei essa imagem e coloquei na capa do meu celular e também na imagem de fundo do meu notebook. Então, quando eu for abrir meu notebook para trabalhar, eu vou estar vendo as minhas metas em imagens, né? Vou ter uma visão clara das minhas metas para esse ano. E isso não vai me deixar esquecer. Porque tá no meu notebook, tá no meu celular, quando eu entro no meu quarto, tá no meu quadro, então tá em todo canto para eu não me esquecer e eu não me perder, eu não me distanciar das minhas metas, do que é sucesso para mim esse ano de 2026. Então, para facilitar o seu ano, eu trouxe isso para ajudar vocês a estruturarem certinho aí dentro do seu negócio. Mesmo que você esteja começando agora, você vai sentar e vai pensar, vai fazer a sua reprogramação, vai colocar suas metas no papel e vai ter uma visão muito clara do que você quer fazer para o seu negócio, para a sua vida, para esse ano de 2026. E depois disso, separa o ano em trimestres, coloca lá uma linha do tempo realista que você vai conseguir realizar isso. E sonha alto, mana. Para de querer sonhar baixo, porque você tem medo de as coisas acontecerem, medo de dar errado. Vai lá e coloca no papel, e assim que você colocar no seu papel, já começa a colocar em prática. Eu senti que foi muito mais leve, mais simples e prático demais para estar em todos os lugares e eu não esquecer, e ficar mais leve, mais equilibrado ainda a minha criação, minhas estratégias, meus planos e minhas metas, tanto no pessoal quanto no profissional. Mas eu queria muito passar para vocês um pouquinho de como eu fiz o meu planejamento. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo para designers que estão começando agora e querem algo mais assim voltado pro lado de empreendedorismo feminino, então fica nesse canal, já clica no se inscreve, porque vai ter muitos vídeos esse ano aqui, que é um dos meus planos, né, das minhas metas para esse ano. Deixa um comentário também para eu saber se esse vídeo foi relevante para você, se te ajudou em alguma coisa. Então, beijo, mana, até a próxima.